Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo esteja com você, esteja com a sua casa e que você tenha a alegria de perceber Deus atuando plenamente em sua vida, em seus projetos, em seus sonhos, em suas escolhas. Que Ele continue sendo verdadeiramente um pai para você, um amigo, além de Senhor, além de Salvador, além de Deus. Acima de tudo, que Ele seja Deus na sua vida. Tem até uma música, né, que diz que a gente precisa deixar Deus ser Deus. E às vezes a gente nem gosta desse tipo de música, mas ela é uma realidade. Em nossas escolhas, em nossa vida, no dia a dia, a gente precisa parar de lutar contra Deus e deixar Deus ser Deus na nossa vida. Nabucodonosor, a gente viu no capítulo 3, que ele começou a brincar de Deus, né? E agora no capítulo 4, a gente vai perceber e a gente vai aprender junto com Nabucodonosor e Daniel, que tudo que a gente precisa fazer é deixar Deus ser Deus. E quando a gente deixa Deus ser Deus na nossa vida, meu irmão, tua vida vai ser diferente. Tudo vai ser diferente na tua vida. Quando você permitir que Deus verdadeiramente seja o teu pai, o teu amigo, o Senhor da tua história, que Ele seja aquele de quem você não abre mão dia a dia para se relacionar, como diz o Salmo 25, verso 12 a 14. Eu amo os Salmos e eu vou continuar com a minha série nos Salmos, né? Eu espero que 2023 a gente tenha aí uma continuação da minha série de Salmos. Quero fazer uma semana de oração no Salmo 20. Deus tem 7 bênçãos especiais reservadas para cada um dos seus filhos no Salmo 20. E eu convido você a assistir as minhas mensagens até o final, porque com certeza Deus tem uma bênção especial para você. Deus é contigo. Muito obrigado por assistir as mensagens do meu canal, tá bom? Não esquece de compartilhar com teus amigos. Quando a mensagem é relevante para você, com certeza ela vai ser relevante para alguém próximo a você. Porque Deus quer ser um canal de bênção. Você viu na mensagem de ontem, né? Deus disse sim para Sadraque, Mesaque e Abednego. Não era para eles, o sim de Deus era para Nabucodonosor. O alvo de Deus era converter Nabucodonosor. E então Deus vai dizer sim à oração, ao pedido de Sadraque, Mesaque e Abednego. Né? Quando eles são desafiados a confiar em Deus, Nabucodonosor diz: quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? E ele diz: o nosso Deus pode. Agora, se ele não quiser, mesmo assim a gente continua fiel, a gente continua puro, a gente continua obediente. E aí, o sim não era para eles, né? Quando Deus permite que eles saiam vivos da fornalha, é para converter o coração de Nabucodonosor. Então, quando você assiste uma mensagem da palavra de Deus e essa mensagem fala ao teu coração, meu irmão, compartilha, porque com certeza ela vai falar ao coração de outras pessoas. Não deixe de compartilhar a mensagem, tá bem? É uma forma de você também ajudar a salvar outras pessoas. É um trabalho missionário, tá bom? Deus está usando você para alcançar outras pessoas, assim como usou Sadraque, Mesaque e Abednego para alcançar, para finalmente amolecer o coração de Nabucodonosor, que vai ser convertido plenamente no capítulo 4 de Daniel. Ore comigo. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por entrar na Tua presença, por me colocar na Tua presença, Pai. E na Tua presença eu quero estar feliz e alegre e viver para sempre diante do Senhor. Como disse o Salmo 27, uma coisa eu quero na minha vida: habitar na presença do Senhor por todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor
e me regozijar diante do meu Deus. Davi disse no Salmo 46, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha rocha, aonde eu posso me abrigar, diz o Salmo 65. Oh Senhor, ajude-me a correr para essa rocha, ajude-me a abrigar na rocha, diante das tempestades e lutas deste mundo, diante das tentações, diante dos problemas, diante das lutas e mesmo diante dos fracassos. Ajude-me a encontrar refúgio na rocha, que é Jesus Cristo. Oh Senhor, tenha misericórdia de mim e tenha misericórdia de todos os meus amigos que assistem a essas mensagens. Ajude-nos, Senhor, a fazer do Senhor a nossa rocha, a fazer do nosso Senhor o nosso baluarte, a fazer do Senhor a nossa salvação, o arrimo da nossa sorte. Guarda-nos do mal, Pai, e livra-nos do pecado em todas as suas formas, de toda espécie de idolatria. Limpa o nosso coração, Senhor. Dá-nos um coração fiel, dá-nos um coração puro, dá-nos um coração obediente. Que a gente tenha a fé de Sadraque, Mesaque e Abednego, que a gente tenha a fé e a confiança de Daniel, que a gente seja verdadeiramente, Senhor, teus filhos, amados pelo Senhor, cuidados e protegidos pelo nosso Deus. Dá-nos a tua bênção, Senhor, nesses dias, quando a gente está passando por decisões difíceis e problemas insolúveis, seja a mão poderosa para guiar a gente para rumo juntos alcançarmos a vitória. Ajuda-nos a andar contigo, Senhor. Ajuda-nos a caminhar na tua presença, a viver na tua presença e abençoa-nos com o Espírito Santo para que a tua palavra seja de fato viva e eficiente em nosso coração como uma espada de dois gumes que purifica, que refina e que nos habilita a viver contigo para sempre. Aceita-nos e abençoa-nos. Nós oramos e agradecemos ao Senhor no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, o capítulo 4 de Daniel é outro sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor vai ter outro sonho, agora já é o segundo sonho. E esse sonho aqui não é um sonho para delinear, descrever os acontecimentos mundiais. É um sonho pessoal, de caráter pessoal, e Deus agindo de modo individual na vida de Nabucodonosor. Às vezes eu fico observando que tem pessoas que têm sonhos, aí tem revelação de Deus, e aí começa a propalar esses sonhos nas esquinas, nos púlpitos, começa a dar testemunho desses sonhos. Meus amados, uma coisa que eu posso dizer com segurança para você, quem assiste os meus vídeos, e eu já disse isso na minha série Salmos. Se você não assistiu ainda, assista a minha série Salmos, né, porque é uma série muito bonita, preparada com carinho, e eu mostro que através dos Salmos a gente pode melhorar o relacionamento com Deus, né? Porque os Salmos, especialmente os Salmos de Davi, né, que vai aí até o capítulo 39, se eu não estou enganado, depois até o 46. Depois aí vem os filhos de Asaf até os 70, depois no Salmo 90 aí volta Davi, depois o Moisés, aí depois volta Davi, aí temos outros escritores dos Salmos, mas todos os salmistas, eles mostram uma experiência pessoal com Deus. E eu analiso os Salmos sempre do ponto de vista cósmico, né? Da luta entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás. Então vale a pena você parar um pouquinho, estudar os Salmos, você vai ver que existe uma mensagem para você no livro de Salmos e Deus vai falar com você. Então, essa mensagem de Nabucodonosor, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: eu sonho muito. E quem já conviveu comigo e quem já morou comigo, tudo que eu sonho acontece comigo. E recentemente eu tive um sonho e eu fiquei intrigado porque esse sonho não se realizou. E aí eu tenho questionado a Deus por que esse sonho não se realizou. Ou ele vai se realizar ainda, não sei. Mas eu acho que ele não vai se realizar pelas circunstâncias,
pelos acontecimentos, os últimos acontecimentos, esse sonho ele está se tornando impossível de tornar-se realidade. Pode ser que tenha sido uma coisa da minha cabeça e não tenha nada a ver com a vontade de Deus para mim. Mas normalmente, em 2001, por exemplo, quando eu comprei o carro, eu comprei um consórcio, né? Eu sonhei que eu ia tirar o carro no segundo sorteio do consórcio, né? Então, e aconteceu. Quando eu comecei a dirigir, eu sonhei que eu tiraria o carro da estrada 2 vezes e que o carro rodaria na estrada 3 vezes comigo e com pessoas dentro do carro, mas Deus pouparia a gente, não aconteceria nada além desse rodopio do carro, além de sair da estrada, quebrar uma cerca e tal, e ficar atolado, né? Então, tudo isso Deus me mostrou em sonhos. Eu sonhei em 2001 que eu faria um evangelismo em 2002, 2003, lá na Bahia, e Deus já deu até o número de pessoas que iriam se batizar. Então, tudo que eu sonho normalmente acontece, mas isso é pessoal, isso é meu com Deus. É do meu relacionamento com Deus, quando eu me jejum, quando eu passo semana de oração com Deus sozinho, nas madrugadas, na minha comunhão pessoal com Deus, Ele vai se revelando para mim. E como eu disse ontem no capítulo 3 de Daniel, Nabucodonosor tem uma experiência real com Deus. Ele tem um encontro pessoal com Deus. Ele vê Jesus Cristo na fornalha. E agora Nabucodonosor, ele começa a ter preocupações. Normal de todo ser humano. Todos nós temos preocupações. E quando ele começa a ter preocupações, o capítulo 4 começa justamente dizendo isso, né? Ele falando das suas preocupações, né? O que seria do seu futuro, do futuro do seu reino, e ele começa a colocar isso diante de Deus, né? Ele começa a questionar-se e a questionar os acontecimentos à sua volta. Então Deus vai se revelar a Nabucodonosor. Lembrando que eu falei, né, que ele vai tomar uma rasteira muito grande no capítulo 3, e isso vai amolecer o coração de Nabucodonosor. E então o capítulo 4 começa justamente com essa experiência pessoal. Então perceba que Deus, ele quer falar comigo, com Renivaldo. É assim como ele quer falar com você. Às vezes Deus vai usar um hino, às vezes Deus vai usar um pregador, Deus vai usar uma criança, Deus vai usar até um vizinho seu que nem é crente. Deus vai usar alguém para mexer com você, para tocar em você. Mas a mensagem é para você. É com você que Deus quer falar. É em você que Deus quer tocar. E aqui o capítulo 4, eu começo dizendo para você. Se Deus der a você uma revelação, um sonho, meu irmão, isso é para você. Isso é para fortalecer sua fé, porque Deus sabe que na frente você vai ter uma prova, você vai ter uma dificuldade, você vai ter uma perda. Então Deus vai se revelando a você, preparando o teu coração, fortalecendo o teu coração, para que na hora da prova você não perca a confiança em Deus. Capítulo 4. Deus se revela a Nabucodonosor, porque Nabucodonosor vai passar por uma prova tremenda, meu irmão. Ele vai entrar na fornalha dele agora. Ele colocou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, mas agora Deus vai colocar Nabucodonosor na fornalha para tirar um Nabucodonosor purificado e santificado para a glória de Deus. Então, no relacionamento com Deus, Deus vai falar com você. Vamos ler alguns versículos do capítulo 4 para você entender essa mensagem aí. O rei Nabucodonosor, a todos os povos e nações, homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, a paz esteja com vocês. A paz aqui é a ausência de culpa, né? Eu já expliquei nos meus salmos, eu sempre explico, sempre nas minhas mensagens, que a paz é a ausência de medo, é a ausência de culpa, é a ausência de rebelião, né? Você está em paz com Deus. Romanos 8:1, Romanos 5:1 também.
Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus Cristo, que não vive mais para o pecado e nem para a carne, mas vive pelo Espírito Santo para fazer a vontade de Deus e obedecer à lei de Deus. Ele não segue agora a lei da carne, ele segue a lei do Espírito e da vida em Jesus Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 2. Então, Nabucodonosor agora ele oferece a paz, porque ele está em paz com Deus. Mas Deus vai se revelar para ele. Aí ele diz o seguinte, olha. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas de Deus. O Altíssimo tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas são as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno. O seu domínio é de geração em geração. Esse é um Nabucodonosor já convertido. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo na minha casa. Versículo 4. Olha, eu estava tranquilo na minha casa. Feliz no meu palácio. E aí eu tive um sonho. E nesse sonho, esse sonho me espantou muito. Quando eu estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Olha aí, ele apresentando as preocupações. Ele está feliz, né? O seu reino está prosperando, ele está conquistando tudo, e agora ele está em paz com Deus. Deus agora é o seu Deus, é o Senhor da sua vida. Mas agora ele começa a ter preocupações. E meu irmão e minha irmã, olhe para mim e analise comigo, pense comigo. Eu e você não somos diferentes de Nabucodonosor. Paulo até fala disso, né? Colossenses capítulo 4, versículo 6. Não fique ansioso, não ande ansioso de coisa alguma, mas apresente a Deus tudo em oração. Eu acho que Nabucodonosor esqueceu desse detalhe. De levar suas preocupações a Deus. De colocar seus problemas nas mãos de Deus. Isso acontece muitas vezes conosco como cristãos. Como cristãos, muitas vezes, nós vamos viver uma vida cristã parecendo com Nabucodonosor, sem depender de Deus. E quantos cristãos hoje vivem ansiosos? Quantos cristãos hoje vivem deprimidos? A depressão hoje tem sido uma realidade no meio cristão. Não é que deixa de ser cristão, não. Por favor, observe que Nabucodonosor está feliz. Ele está testemunhando a todos os povos as maravilhas que Deus faz na sua vida. Ele está no seu palácio, ele está prosperando, ele está sendo bem sucedido em tudo que faz. Isso é prosperidade, de acordo com a Bíblia. Mas agora, ele diz o texto, as preocupações, né? Os pensamentos da sua cabeça estão trazendo agora depressão para ele. E quantos cristãos hoje vivem ansiosos e deprimidos? E isso não é falta de fé, por favor. Aqueles que pregam e dizem que depressão é falta de Deus, não é de Deus. Não perca seu tempo ouvindo uma pessoa que diz que aquele que tem depressão não é de Deus. Não é crente. Que depressão é frescura, é falta de fé. Esse aí não é um instrumento de Deus e você não deveria perder tempo com ele. Aliás, todo aquele que leva você a rejeitar a Deus e rejeitar a vontade de Deus, e que diz que se você passa por problema, se você está doente, essa doença é falta de fé, é porque você está em pecado, essas pessoas são instrumentos do mal para desanimar você. Às vezes Deus vai usar essas pessoas, infelizmente. Deus vai usar porque Deus quer fortalecer a sua fé. Então Deus usou Pedro, o diabo usou Pedro, né? E Deus não impediu que o diabo usasse Pedro
Porque Jesus Cristo disse que iria morrer e o diabo foi e disse através da boca de Pedro: longe do Senhor que o Senhor morra. E aí Jesus Cristo: para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas do céu, mas das coisas deste mundo. Pedro entendeu a mensagem, tanto é que ele não ficou ofendido, porque naquele momento ele não estava sendo um instrumento de Deus. Muitas vezes em nossa vida, em nosso relacionamento uns com os outros, nós às vezes magoamos um irmão, nós ferimos um irmão, nós machucamos um vizinho, nós nos tornamos inimigos das pessoas. Não esqueça da mensagem de ontem, né? A tolerância religiosa que Sadraque, Mesaque mostrou a Nabucodonosor. Nós não precisamos questionar isso, mas infelizmente muitas vezes a gente encontra pessoas que se colocam como instrumentos do mal, só para desanimar você. Meu irmão, se você está passando por depressão, se você está passando por um problema de saúde, se você está passando por problema de desemprego, se você está passando por problemas de relacionamento familiar, se você está vivendo uma vida até em pecado e você não consegue vencer esse pecado, você levanta e cai, feito Maria Madalena, que caiu 7 vezes, mas Jesus Cristo não desistiu dela. Saiba que tudo o que acontece na tua vida é para a tua salvação. Pode ser que esse problema que você esteja atravessando, Deus não impede a tua liberdade. Não esqueça as 2 mensagens do capítulo 3. O livre-arbítrio é uma prova de que Deus não interfere nas nossas escolhas. E muitas de nossas escolhas nos levam a colher consequências negativas. E Deus não vai impedir que você caia no poço, que você se mele na lama, que você se afunde no pecado, porque você escolheu esse caminho. Mas uma coisa que você aprende em Daniel 3 e 4 é que Deus não desiste de você, mesmo quando você vira as costas para Ele. Mesmo quando você quer viver um cristianismo de independência, achando que você está bom, que você é bom demais para depender de Deus. Ou que você, às vezes, arrogantemente, se jacta daquilo que você faz de bom, não é? Cuidado com o falso moralismo e a tal da justiça pelas obras. Nós somos justificados pela fé, pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Tudo que eu fizer deve ser resultado da graça operando em minha vida. Se eu fizer qualquer coisa, deve ser resultado da graça de Deus atuando plenamente em meu coração. Então, se você tiver com uma doença, se você tiver com um problema, veja nisso uma oportunidade para você depender de Deus e colocar-se nas mãos de Deus, porque Deus quer usar esse problema para fortalecer tua fé, para levar você para mais perto dele, para fazer você crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nabucodonosor está feliz no palácio, mas ele diz que agora as preocupações começaram a tomar conta dele. Ele começou a ter aí vários pensamentos, diz o versículo 5, né? Tive um sonho que me espantou quando eu estava no meu leito, e os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso expeli um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença os sábios da Babilônia, para que me fizesse saber a interpretação do sonho. E quando eu mostro aqui, eu falo disso aqui, eu mostro que Nabucodonosor, nesse momento, ele ainda não aprendeu a depender de Deus. Mais uma vez, ele recorre aos sábios da Babilônia para interpretar o seu sonho. Ele deixa Daniel para depois, por último. E eu disse na mensagem de ontem que Sadraque, Mesaque e Abednego eram conselheiros pessoais do rei. Então era alguém que ele podia chamar de manhã, de tarde, de madrugada, ele podia chamar para conversar. Eles se consideravam amigos do rei. E Daniel em especial, Daniel era amigo do rei da Babilônia. E aqui no capítulo 4 nós vamos ver na sequência, não sei se é possível a gente mencionar isso ainda hoje, mas na segunda mensagem do capítulo 4, nós estamos pensando que esse capítulo 4 nós vamos ter 3 mensagens também. Então,
nós vamos ver que Daniel chora na presença do rei. Porque ele não quer que o rei sofra o que o sonho previa para ele sofrer. Daniel se espanta, Daniel fica aterrorizado. E ele fica realmente preocupado com a situação do rei. Isso é coisa de amigo. O verdadeiro amigo é aquele que chega para você e vê você afundando no poço e diz, realmente, meu amigo, você está ruim. Você está errado. Você está indo para um lugar, na direção que realmente vai trazer muita dor para você. Agora, deixa Deus atuar em você e você vai ver que Ele vai modificar o teu caminho. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. Era a mensagem de Daniel para Nabucodonosor. A gente vai estudar um pouquinho isso na mensagem de amanhã. Nabucodonosor foi convidado por Daniel aqui para colocar seus problemas nas mãos de Deus. Mas nesse momento ele não recorre a Deus. Ele recorre aos sábios da Babilônia. É aquele cristão que ainda não aprendeu que nesse mundo só existe uma fonte que jorra para a vida eterna. Nabucodonosor ainda acredita nos sábios da Babilônia como aquele que pode resolver os seus problemas. Eu não estou dizendo aqui que as pessoas que são profissionais de saúde, médicos, enfermeiras, ou terapeutas, fisioterapeutas, psicólogos, psiquiatras, não são pessoas confiáveis e que você não deveria recorrer a eles. Por favor, depressão é uma doença, ansiedade, estresse, outros problemas, pressão alta, colesterol, diabetes, câncer, essas doenças, elas não são falta de fé não, tá bom? E nem é castigo de Deus. E você deve sim procurar o médico. Você está com problema, você está com cisto, você está com problema no ovário, você está com labirintite, procure um médico. Agora não esqueça que muitas vezes o médico, mas não esqueça que o médico é um ser humano. Ele pode cometer erros. Ou não. De repente você vai ao médico e ele passa um remédio para você que é como um milagre. Você vai orar, você vai fazer a consulta, você vai ao médico e o médico vai prescrever um tratamento para você e você vai fazer o tratamento e aquilo ali é como um milagre para você e você fica curado. Agora, pode ser que você vá ao médico e o médico diga para você que o seu problema não tem solução, não é? E aí você volta para casa sem a solução do médico, e agora? Agora você vai colocar diante de Deus. Aí você vai chorar diante de Deus, vai exigir que Deus faça um milagre na sua vida. Quantas vezes eu tenho visto pessoas aí exigindo de Deus, eu quero que o Senhor me cure, o Senhor tem que me curar porque eu sou obediente, porque eu faço isso, porque eu vou à igreja, porque eu devolvo o dízimo, porque eu sou fiel, porque eu sou obediente, porque eu faço. E aí é como se você estivesse dizendo para Deus, bom, já que o médico disse que não tem solução, agora é com o Senhor e o Senhor tem que resolver o problema. Se o Senhor não resolver, o Senhor não é Deus. Cuidado, porque isso é você provocar a Deus. Isso é você tentar a Deus. E não esqueça, eu tenho dito nessa série e volto a repetir, nós temos que aprender a conviver com os nãos de Deus. Porque quando Deus diz não, meu irmão, quando Deus diz não, minha irmã, quando Deus diz não, meu amigo, quando Deus diz não, minha amiga, Ele sabe o que é melhor para você. Deus pode usar o médico? Pode. Deus vai usar o médico? Muitas vezes vai. Mas se Ele não usar? Se o remédio não curar você? Se tudo falhar? Você vai continuar confiando em Deus?
Ou você vai acreditar nessas pessoas que dizem que você está sendo castigado, que você está com algum pecado, por isso que está acontecendo isso na sua vida. Não se esqueça, assista a minha série O Espírito Santo 2022, eu vou ser cheio do Espírito Santo. Essa série diz muito pra gente. Deus vai levar você para o deserto, Deus vai levar você para a fornalha, Deus vai levar você para o meio do mar, Deus vai provar você. E às vezes Ele vai permitir até uma doença mesmo, até um câncer Ele vai permitir na tua vida, para purificar você e para salvar você. E caso Ele não permitisse que isso acontecesse na sua vida, sua fé não se desenvolveria. Tem muita gente que vai para a igreja e pede para os irmãos orar. Ore para que Deus aumente a minha fé. Nunca faça um pedido desse, porque se você fizer esse pedido, você está dizendo para Deus, eu o autorizo a me provar. Eu autorizo o Senhor a me levar para o deserto. Eu autorizo o Senhor a me levar para o meio do mar. Deus, o povo Moisés, o que a gente faz? Entre no mar. Ah, como é que a gente vai entrar no mar? Entra no mar. Veja a salvação de Deus, entre no mar. E quando o povo colocou o pé no mar, o mar se abriu. Nabucodonosor teve um sonho e o sonho era justamente terrível porque Deus estava preparando Nabucodonosor para a prova. A prova de Nabucodonosor. No capítulo 1 a gente vê a prova de Daniel. Capítulo 2 a gente vê a prova de Daniel. Capítulo 3 a gente vê a prova de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas agora é o Nabucodonosor convertido que vai ser levado para o deserto e vai ser levado para a fornalha da aflição, para conhecer o caminho de Deus e para provar o poder de Deus na sua vida. Agora você que é um cristianismo. Agora, veja bem, isso chama-se experiência pessoal com Deus. Todos nós, quando entramos no caminho do relacionamento com Deus, todos nós seremos levados ao deserto da tentação. Jesus Cristo foi levado. Quando eu me batizei em 1988, no dia do batismo, todas recebendo os cumprimentos das pessoas ali, feliz da vida por ter me batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aí, todo mundo me abraçando, me desejando felicidades, que eu ficasse fiel até a volta de Jesus Cristo, que eu crescesse na graça. Aí um comportor, um vendedor de livros, né? Chegou para mim e disse, irmãozinho, você está feliz, não está? Estou muito feliz, meu irmão. Nossa, como estou feliz. Ele disse, pois se prepare. Se prepare porque daqui a 3 meses você vai para o deserto. Deus vai levar você para o deserto. Você vai ser provado. Oh, meu irmão. Não é brincadeira, não. E 3 meses depois, Deus abriu a porta do deserto e disse, vem cá, filho, vamos andar aqui nesse deserto. Paulo, quando se converteu em Damasco, Deus o levou 3 anos para o deserto da Arábia. Renivaldo, Paulo passou 3 anos sendo provado por Deus, sim, sendo purificado por Deus no deserto da Arábia, sozinho. E Paulo quase que desanimou. E aí Deus vai e chama Barnabé. Diz, olha, eu tenho um filho que está lá no deserto. E a fé dele está fraquinha. Ele está lá em Tarso, viu? Mas ele está desanimado. Ele não gostou muito da prova não. Porque ele era fariseu. E ele se achava bom demais, justo demais, perfeito demais. Leia Filipenses capítulo 2 e capítulo 3 e você vai ver Paulo confessando aí que ele se achava bom demais, perfeito demais, santo demais, justo demais, por tudo que ele fazia como fariseu, como judeu, jactância das obras, né? E aí Deus leva Paulo para o deserto da Arábia, para converter o coração daquele homem e fazer dele um verdadeiro arauto do Evangelho.
o maior evangelista da história do Novo Testamento, depois de Jesus Cristo. E como Jesus Cristo disse que o menor dos discípulos dele seria maior do que ele, Paulo é o maior evangelista da história do Novo Testamento e da história do cristianismo. Escreveu 14 epístolas do Novo Testamento. É o homem que ousou dizer que nos dias dele o evangelho foi pregado em toda a terra. Mas teve que passar pelo deserto. Nabucodonosor tem um sonho. E o sonho é que Deus vai levar Nabucodonosor para o deserto. Nabucodonosor será provado. Isso chama relacionamento pessoal com Deus. Experiência pessoal com Deus. O sonho era para Nabucodonosor. Não era para mim, não era para você. A gente aprende com esse sonho? Lógico que a gente aprende. A gente deve aprender com os erros dos outros? Lógico, para a gente não errar também. Mas, meu irmão, minha irmã, não tema passar pela prova. Não reclame de Deus pela enfermidade, não reclame de Deus pelos problemas. Agradeça a Deus até pelos problemas. Lembra da mensagem do capítulo 3, não é? Capítulo 2, inclusive. Daniel louva a Deus até pelos problemas. Porque é no meio dos problemas que ele vê a mão de Deus conduzindo a vida dele. Deus é o seu Deus, apesar dos problemas. E aí Nabucodonosor vai passar pela mesma experiência para conhecer que Deus é o Senhor da sua vida, é o Senhor da sua história, é o mesmo que está conduzindo a história de Daniel, é o mesmo Deus que agora vai guiar, conduzir a vida, a história de Nabucodonosor. Meu irmão, minha irmã, eu não sei que tipo de revelação Deus tem feito para você. A verdade é que Deus se revela. Deus tem falado com você. Talvez você tenha se cercado de tantos problemas, de tanta ansiedade, de tantas preocupações, que você não tem ouvido a voz de Deus. Não tem visto a mão de Deus se manifestando na tua vida. Nabucodonosor vai ver a manifestação da glória de Deus de forma extraordinária. Agora eu pergunto, para encerrar essa mensagem de hoje, como tem sido a sua experiência com Deus? Deus, de fato, tem se revelado a você? E se Ele tem se revelado, você tem visto a revelação de Deus na sua vida? Você tem tido uma experiência real com Deus? Você tem tido um momento de crescimento espiritual com Deus? Veja que aqui Nabucodonosor diz, eu estava no meu palácio, eu estava na minha casa, eu estava na minha cama. Isso chama-se momento a sós com Deus. O cristão precisa, todos nós como cristãos, precisamos ter momento a sós com Deus. É nesses momentos que Deus vai falar com você. É nesses momentos que Deus vai tocar em você. E aí, quando vier a prova, quando vier os problemas, talvez você haja como Nabucodonosor, recorra a outros métodos de ajuda antes de recorrer ou de depender inteiramente de Deus. Isso não é pecado também, tá bom? Não é pecado você recorrer à medicina. Diz um texto da Bíblia que teve um grande rei, fiel a Deus inclusive, que quando ele ficou doente, ele não confiou em Deus, ele confiou nos médicos. E Deus não o repreendeu por isso. Lógico que o médico disse para ele, a sua doença é incurável, né? Você não vai sarar. E aí, como ele não recorreu a Deus, Deus disse, eu não posso fazer nada por ele, porque ele confiou no médico, não confiou em mim. Então eu não vou fazer nada por ele. Não vou interferir na liberdade dele. Muitas vezes Deus vai ver a gente sofrendo
E ele vai estar com a mão estendida e dizendo, filho, a minha mão está estirada, eu posso abençoar você. Isaías 59, né? Os meus ouvidos estão atentos para te ouvir, os meus olhos estão abertos para te ver, as minhas mãos estão estendidas para te abençoar. Agora cabe a você, cabe a mim abraçar a mão de Deus, abraçar a esse Deus, ouvir a sua voz, ver o seu poder atuando em nossa vida. A gente tem que buscar. Nabucodonosor nos mostra que na vida cristã a gente pode caminhar sem Deus, ou a gente pode buscar o poder de Deus. Que Deus toque em você, que Ele fale com você e que você também tenha um Deus que se revela para você, um Deus que se manifesta para você, um Deus que fala com você, um Deus que age em você e que cuida de você. Maravilhoso Deus, meu Pai, como o Senhor foi bom com Nabucodonosor. O Senhor o amou tanto que foi capaz de manifestar a tua vontade na vida dele. E para purificá-lo, o Senhor levou para o deserto da prova. Mas o Senhor sempre esteve com ele. Oh, meu Deus, esteja com a gente também. E quando a gente passar pelos desertos da nossa vida, Senhor, nunca desistas de nós, mesmo que a gente vire as costas para o Senhor. Muitas vezes, mesmo que a gente busque ajuda onde o Senhor não prometeu ajuda. Mesmo que a gente recorra a meios pessoais, profissionais, para a solução dos nossos problemas. Por favor, Senhor, mantenha a tua mão estendida sobre nós e cura a gente, perdoa a gente, alcance a gente, abrace a gente e abençoe a gente e transforme a vida da gente, mesmo que a gente tenha que passar pelos desertos. Continua conosco, nós o adoramos, nós nos entregamos a Ti, no nome santo de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.